E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo bom, pessoal? A gente hoje vai ter a nossa aulinha 2 de Química Básica. Então, nada melhor do que começar retomando a aula passada. Vem comigo? Olha aí, pessoal. Vê bem, na aula passada, a gente falou sobre matéria, corpo e objeto. Lembra disso? Aí, olha, a matéria, por exemplo, é tudo, a árvore, o universo, né? O corpo é um pedaço da matéria, por exemplo, um pedaço da árvore. E o objeto é quando eu pego esse pedaço da árvore, o corpo, e transformo, por exemplo, numa mesa. Isso aí é um objeto. E o mais importante de tudo é que a gente lembre, pessoal, que toda e qualquer matéria é formada por átomos. Lembra disso? E aí a gente falou, mas o que era o átomo? Aí eu falei, olha, por enquanto a gente vai imaginar que o átomo é uma estrutura bem pequenininha que forma tudo e qualquer matéria. A gente pensou assim, olha, se a gente pegar a matéria e for subdividindo, ou seja, continuar cortando ela em pedaços cada vez menores, vai chegar um momento que não teria mais como ser dividida. Esse é um pensamento da Grécia. Hoje em dia a gente sabe que o átomo ele é dividido, mas por enquanto entenda assim, toda e qualquer matéria é formada por átomos. Aí eu fiz uma proposta de uma analogia. Imagina um Lego. A peça do Lego seria o átomo. O Lego montado seria a substância. Então, por exemplo, o átomo, que é representado por um símbolo, uma letra, tem aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, tem vários átomos, né? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, ferro, são 118, tá? Na natureza, entre os reais, os que existem na natureza, e os que são produzidos em laboratório. Então, quando a gente junta os átomos, por exemplo, H com O, H2O, dois hidrogênios para um oxigênio, formou a água. Então, pessoal, a junção dos átomos forma as substâncias. E aí a gente falou sobre o átomo. O átomo era uma unidade básica da matéria formada pelo quê? Formada pelo núcleo e a eletrosfera. E a gente percebeu que o átomo, que se dividia em núcleo e eletrosfera, tinha no núcleo prótons e nêutrons. Prótons positivos, nêutrons sem carga e na eletrosfera os elétrons girando. Lembre-se que o núcleo é bem pequenininho. Se ele tivesse somente próton, o que é que carga de mesmo sinal faz? Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Então, um bocado de prótons dentro de um lugar pequenininho, eles iam sofrer repulsão. Então, é para isso que existe o nêutron, para evitar essa repulsão. Gustavo, e os elétrons girando? Não tem repulsão, não, é? Tem, só que os elétrons estão na eletrosfera, e a eletrosfera é muito grande, então eles não estão próximos uns dos outros, tá? A gente vai entender isso um pouco mais no futuro. E aí, pessoal, o próton tinha carga positiva, lembre-se que próton é chamado de número atômico, a identidade do átomo, tá? A eletrosfera tem os elétrons que têm carga negativa, né? E a massa dele é desprezível. E no núcleo ainda tem os nêutrons, que são partículas sem carga. Lembrem-se, a massa do átomo se concentra no núcleo, porque quem tem massa considerável é prótons e nêutrons. Os elétrons têm massa desprezível. Então, a massa do átomo se concentra no núcleo, mas o tamanho, o volume do átomo é na eletrosfera. Aí, pessoal, a gente lembrou na aula passada de como identificar um átomo, né? Um elemento químico que é um conjunto de átomos iguais. O que são átomos iguais? Átomos que têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. Então, aqui em cima tem esse A, que é o número de massa. Logo, um pezinho do elemento tem um número atômico, ou seja, o número de prótons. E você deve lembrar que o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons para que o átomo seja neutro. Então, vê bem, pessoal. A é número de massa. Massa é a soma de quem? Prótons e nêutrons.
Por que não entra elétron? Porque o elétron é muito leve, a massa é desprezível. Número atômico é Z, corresponde ao número de prótons, tá? E você tem, pessoal, não esqueça disso, no átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Legal? Aí a gente agora vai ver uma novidadezinha para você, tá certo? A massa não é a soma de prótons e nêutrons? É sim, Gustavo. Então, por exemplo, se eu dou esse cara aqui, ó, cálcio 40, 20 e potássio 39, 19. Qual é o número de massa do cálcio? É esse número de cima, ó, 40. Qual é o número atômico? 20. Qual é o número de prótons? O número de prótons é a mesma coisa que número atômico, é sinônimo. Também 20. Qual é o número de elétrons? O que é que eu falei? Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, 20. Gustavo, e por que o número de nêutrons é 20? É porque é a subtração, ó. 40 menos 20 dá 20. Porque o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Vem para cá. No potássio, o vermelho aqui, ó. Qual é o número de massa? 39. Esse 19 aqui é o quê? É o número de prótons, ou seja, é um número atômico, que é igual ao número de elétrons. E qual é o número de nêutrons? 39 menos 19, que dá quanto? 20. Então lembre-se, se a massa é prótons mais nêutrons, quem é o nêutron? Massa menos próton. Gustavo, faz outro exemplo? Vamos lá. O sódio, 23, olha aqui, ó, 23 a massa. O número atômico dele é quanto? 11. O número de prótons é a mesma coisa que número atômico. E o número de elétrons é a mesma coisa que número atômico? Não. O número de elétrons é igual ao número de prótons, é igual ao número atômico, é igual. Se eu tiver 10, ele também tem 10. Se eu tiver 20, ele também tem 20. E o número de nêutrons é só fazer, né? Como é que eu faço? 23 menos 11, 12. Legal? É bem tranquilo, não é verdade? Aqui, pessoal, ó, oxigênio, 16. Qual é o número de prótons? 8. O número de prótons é a mesma coisa que o número atômico e é igual em quantidade ao número de elétrons. E como é que eu acho o número de nêutrons? 16 menos 8, 8. Certo? Então, pessoal, isso é importante que a gente lembre. Os átomos, que são a unidade básica da matéria, eles se unem formando quem? As moléculas. As moléculas que são as substâncias, né? Molécula de água, H2O. Molécula de gás carbônico, CO2. Molécula de gás nitrogênio, N2. Molécula de gás ozônio, O3. Então, olha aí. As substâncias, novidade, tá? Podem ser simples, quando são formadas por um único tipo de átomos, aqui, ó, H2, O2, Cl2, ou podem ser compostas, quando são formadas por átomos diferentes, ó, HCl, H2O, CO2. Então, átomos iguais, substância simples, átomos diferentes, substâncias compostas. E aí eu queria falar de uma coisa que é bem legal para você. A atomicidade. O que é atomicidade? Esse índice é a quantidade de átomos em uma estrutura molecular. C22H40O6. Isso é uma molécula de uma substância composta. Por que composta? Porque ela é formada por átomos diferentes. E aí eu lhe pergunto, ele tem quanto de atomicidade? Vamos ver? CH2O também é uma substância composta, formada por átomos diferentes. Então, olha para aí, ó, 22 átomos de carbono, não é lindo? Olha, 40 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Do de baixo, apenas um átomo de carbono, 2 de hidrogênio e apenas um de oxigênio. Então, a atomicidade é a quantidade de átomos numa molécula, e a molécula é a junção de átomos. Isso aqui, ó, pessoal, é um composto iônico, tá? Quantos íons ou átomos tem aqui? Vamos lá, vamos pegar uma licença aqui para falar átomos. Quantos tem aqui? A gente tem, ó, 3 de cálcio, né? Quantos de fósforo? 3, esse número está fora do parênteses, multiplica todo mundo, ó. 3 de fósforo. Quantos de oxigênio? 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio. Então,
Atomicidade é a quantidade de átomos na estrutura. Certinho? E aí, pessoal, eu queria falar para vocês de novo de substância simples e composta. A substância simples é formada por um único tipo de átomos. H2, O2, N2, Cl2, O3, P4. E a substância composta formada por mais de um tipo de átomos. NO, H2O, NO2, CO2. Entendeu isso? As substâncias simples, elas vão ter um fenômeno que é bem importante, chamado de alotropia. Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Na próxima aula, a gente vai estudar exatamente isso. Legal? Então, pessoal, pega um caderninho, faz um resumo. Teve dúvida? Manda para mim, tá certo? Que a gente vai tirando a tua dúvida. Um monte de beijo e até a próxima, pessoal. Obrigado, hein? Valeu!